As nossas artérias transportam o sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para o resto do nosso corpo. Quando, por algum motivo, existe uma obstrução nessas artérias, ocorre o que a gente chama de insuficiência arterial. E os nossos principais órgãos e membros podem ficar seriamente prejudicados. Quem explica pra gente os detalhes desse assunto é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer. Estamos combinadinho hoje. É, né? No mesmo tom. No mesmo tom. Seja bem-vindo. Viagem Obrigado. foi tranquila, doutor? Foi tranquila. Porque agora que ainda é férias, tá uma movimentação ali, né? Magia com sol, tava bem bonito o caminho. Foi feriado também no Rio. Foi no não Rio, foi. Padroeiro do Rio, São Sebastião, dia 20. Ontem. Então, assim, tá bem, mas tá bem tranquilo. O trânsito tava bem limpinho, a estrada ótima, o dia bonito. Dia lindo. Tava muito bonito. Dia lindo, quente, mas lindo. É, lindo. bem quente. Doutor, quando a gente fala em insuficiência arterial, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é. O que é a insuficiência arterial? É bem o que você descreveu aqui no início, né? É uma condição na qual o sangue, né, que é o fluido que leva o oxigênio e os nutrientes para todos os tecidos e órgãos do corpo, ele não consegue chegar de maneira perfeita. Por quê? Porque a artéria, que são os canais que levam, né, esse fluido, o sangue, ela tem algum tipo de obstrução. Essa obstrução ela pode ser uma obstrução parcial, que é só um estreitamento dela, ou pode ser uma obstrução completa. Ela fica literalmente entupida. Né? E isso causa uma série de problemas. A gente sempre concentra mais o tema nos braços e nas pernas porque são extremidades, tá? Mas é importante ressaltar que não acontece só nas extremidades. Pode acontecer em qualquer órgão. Por exemplo, né, que a gente já falou aqui, quando nós temos uma obstrução das carótidas, que são as artérias que levam o sangue para o cérebro. Obstruiu, não chega sangue, vai haver uma isquemia, que é o AVC isquêmico. Né? Então, esse é o exemplo mais clássico de que não acontece só com os membros. Doutora, a gente tem uma figura ali, ó. Isso. E essa tá ok, ou não tá média? Ali está ilustrando, né, uma artéria normal, e essa artéria ela começa a formar uma placa, né, que pela coloração é uma placa de gordura e já começa, olha, ela está normal. Né? E aí ela já começa com isso, olha, a diminuir o fluxo. Automaticamente passa menos sangue, passando menos sangue, menos nutrientes, e aí começam os sintomas, né? Mas lembrando que a gordura é uma das causas. Né? A causa principal, na verdade, é a aterosclerose, tá? Que é o acúmulo de gordura na parede do vaso. Aí fala assim... Acontece por quê? O que causa a aterosclerose? A placa de ateroma, que a gente chama. Primeiro, a gordura, né, elevada no sangue. Quem come muita gordura, é óbvio, vai ter em condições anormais e essa gordura ela aumenta a viscosidade do sangue. E com isso, ela pode ferir a parede da artéria. Você imagina que o sangue ele tem que ser fluido, passando, deslizando na parede da artéria, ele começa a raspar. Então, isso causa uma lesão. Com essa lesão, há uma tentativa do organismo de cicatrizar a lesão, de cicatrizar aquela ferida, aquela raspagem. E a primeira, as células tentam trabalhar ali para fechar, mas quem vem para ajudar? A gordura. Então, quando você tem colesterol alto, ele pode causar a lesão. Quando o colesterol é normal, mas existem outros fatores que geram a lesão, a placa de gordura também se forma, embora o colesterol esteja normal. E aí tem que ver quais são os outros fatores que podem causar essas lesões. Né? Cigarro. Tabagismo, né? As mais de 8 mil drogas do cigarro causam uma inflamação na parede da artéria. O diabetes, porque o sangue fica viscoso da mesma maneira por conta da glicose. E tem a condição chamada arteriopatia diabética, né? Que pode ir lesionando a parede do vaso. Né? A hipertensão, principalmente se ela estiver ligada ao sedentarismo. Por quê? Quando nós fazemos atividade física, a gente está acelerando o processo de circulação. A gente faz o que o remédio para a circulação faz, que é acelerar o processo para não ficar parado. Mas quando você tem hipertensão, o que é hipertensão? É a pressão do sangue na parede da artéria. Quanto maior a pancada, mais alta a pressão. Então, quando você tem uma hipertensão e não estimula esse sangue a passar, essa pancada vai causar uma lesão. Mas existem outras coisas que também podem vir a causar isso. A gente chama de embolia paradoxal. Então, a trombose nas veias, que é o sangue que traz o sangue, não é o sangue que traz os detritos do corpo, né, e passa pelo pulmão para pegar o oxigênio para virar um sangue arterial
para voltar pelas artérias para o corpo. Né? Quando você tem uma trombose e esse trombo solta, ele tende a ir para o pulmão. Se ele para no pulmão, pode causar uma embolia pulmonar, que é a falta de ar que pode levar à morte súbita. Mas esse trombo pode passar e ele vai para dentro do coração, pode causar uma arritmia, né? Mas ele também pode passar do coração. Meu Deus. E aí ele vai para o corpo. Então ele pode parar nos braços ou nas pernas. Chama embolia paradoxal. Lesões repetidas, né? Podem também causar. As lesões repetidas, pessoas que não estão em condicionamento físico, mas fazem aquelas lutas com pancada, ou cruzar as pernas. Cruzar as pernas, vamos cruzar já. O cruzar as pernas, tem pessoas que só ficam com as pernas cruzadas. Não, e é por isso que a gente sente que às vezes fica, a gente fala que dorme, né? A perna, Isso fica aí. amortecido. A compressão de artéria e compressão do nervo também, mas o problema é que tem pessoas que a todo momento estão fazendo isso. Então está tendo uma lesão nas artérias que passam atrás do joelho, né? Ainda mais quando apoia e fica muito tempo. Depende também da forma de cruzar as pernas. Se faz isso muito tempo, por muitos anos, vai ter uma lesão. E existe algo chamado síndrome compartimental, né? Que também é muito comum, mas as pessoas não trazem de uma forma tão comum assim. O que é síndrome compartimental? É quando um compartimento do corpo, aí vamos imaginar a perna, não chega ao sangue por conta de algo que está acontecendo lá dentro que está apertando isso, tá? E aí entra o perigo daquilo que todo mundo fala assim, é bobagem, mas não é. Meu joelho está inflamado. Meu joelho está inflamado, eu tenho um problema no joelho, tem que operar, mas eu não vou operar, tem que tratar, mas eu não vou tratar, tem que perder peso, mas eu não vou perder. Seu joelho vai inflamar. No nosso corpo, tudo que inflama tende a inchar. A perna é uma caixa fechada. Ele vai inchar de dentro para fora e automaticamente ele vai comprimir o vaso. Claro que o vaso tem uma estrutura para não fechar com facilidade, mas você imagina a todo momento essa pressão acontecendo, dali para baixo pode acontecer. E aí pode acontecer também tumor, né? Que ele vai crescendo e vai comprimindo as artérias, e outras coisas que podem causar compressão que as pessoas nem imaginam. E, doutor, tem alguns sintomas? A gente sabe que um monte de coisa, principalmente as ruins, são assintomáticas a princípio, dependendo de como Quando são, a coisa né? acontece é porque já está explodindo. Que já está explodindo. Isso. Acontece da mesma forma, doutor? Acontece. Na verdade, os sintomas são muito sutis no início. A gente fala que são as claudicações. O que é a claudicação? É andar e sentir que está alguma coisa errada. Eu estou com a perna travando, está me dando uma dorzinha na perna. Porque está obstruído. Quando você anda, aquela musculatura ela precisa de oxigênio e de sangue, de nutrientes, porque ela está fazendo mais força. Só que não chega a quantidade de sangue para suprir a musculatura que está com a força excessiva. E aí ela começa a reclamar, ela começa a enrijecer, começa a doer, começa a repuxar. Então existem claudicações assim, para 100 metros, para 50 metros. Quando a coisa é muito grave, a gente chama de dor em repouso. A pessoa parada, ela sente a dor. E aí, associada à dor, a dor começa devagar e ela vai piorando conforme a obstrução vai aumentando. E aí o sangue não chega, fica frio, porque o sangue é quem regula a temperatura. O sangue não chega, as pontas dos dedos, extremidades, começam a ficar roxa, né? Ou pálidas, porque não tem sangue. E aí Necrose? pode chegar a necrose. E aí nós temos as feridas. Poxa, eu dei uma feridinha aqui, está demorando a fechar, eu não sou diabético. E aí, o que está acontecendo? Pode ser uma alteração das artérias. E as coisas mais simples, tá? Às vezes uma dor no estômago que você pode estar achando que não é nada demais, pode ser alguma obstrução das artérias que não estão fazendo chegar o sangue perfeito no estômago e as células do estômago não estão conseguindo mais fazer o trabalho delas, como liberar o ácido clorídrico, liberar as substâncias para fazer a digestão. E aí dá uma má digestão, é gastrite. A gastrite pode ser a causa de outra coisa um pouco maior. Por exemplo, eu estava com um paciente que ele descobriu o problema arterial porque a unha dele estava demorando a crescer. Olha! Poxa, eu estou sentindo a minha unha está demorando a crescer. Coisa que quando você recebe no consultório, é que eu falo, nada é bobagem. Você tem que ficar atento. Vamos observar, né? E aí, com o tempo, ele falou assim, o meu dedo está dando, a pontinha do dedo está formigando. E existem pessoas que têm essa percepção do corpo bem esmiuçada, né? Tem pessoas que não, mas a ponta do dedo está começando a formigar. Então, vamos correr atrás. E aí nós descobrimos esmiuçando a coisa que ele tinha uma insuficiência arterial, não era nem de grandes artérias, era quando as artérias já começavam a ficar mais finas. Olha isso. Né? Então, e pode acontecer no dedo da mão também. Pode acontecer no dedo da mão também.
Doutor, temos perguntinhas. Vamos lá. Coloca pra gente aqui, da Ana Juju. Com o exame de eletrocardiograma, pode descobrir a insuficiência arterial? Doutor, muito, muito simpático e mandou coração pra você, Obrigado. doutor. Que bonitinha. Doutor, Obrigado. além desse exame, tem outros? Esse exame realmente consegue mostrar isso pra gente? Ela falou do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele serve para saber como é que está o compasso do coração. Ontem eu acho que o tema foi arritmia. Sim. Então, é quando o coração perde o ritmo. Não dá ali para descobrir uma insuficiência venosa quando o caso é entupimento, tá? Mas existem insuficiências venosas, arteriais. Existem insuficiências arteriais que podem acontecer por conta do coração, porque se o coração ele tem uma arritmia, ele perde o ritmo de mandar o sangue, né? Então ele manda menos do que deveria mandar. Então as extremidades vão ficar roxas, podem ficar pálidas, podem ficar frias, e aí você vai fazer uma pesquisa das pessoas com o problema e você não vai encontrar obstrução arterial nenhuma. Mas existe uma insuficiência arterial porque o coração não está mandando a quantidade certa. E existem quadros arrítmicos tão grandes que o coração não consegue bombear e aquele sangue ele não progride, ele vai turbilhonar ali dentro, ele vai ficar fazendo isso aqui. Ele coagula, vira um trombo. E quando ele consegue mandar, ele manda o trombo. Meu Deus. Doutora, a gente tem umas fotos aqui e eu vou te falar, eu fiquei desesperada na hora que eu vi, porque eu falei, não acredito que chegue a esse ponto. Me coloca a foto pra gente, daí eu já faço a outra perguntinha. Isso. Doutor, o que a gente tem aí, neste Essa caso? foi uma paciente minha, tá? Diabética, tabagista, fumante, chegou com dores, tá? A gente avisou do problema, fizemos exames, né? Falamos do tratamento que precisava. Não vou me tratar, não vou parar de fumar, eu não vou... Então, demos o mesmo, fizemos a nossa parte, porque a gente também não pode amarrar a corda no pescoço do paciente, né? Fizemos a nossa parte, 4 meses depois ela volta dessa maneira. E o sangue não passa, e aí a perna começa a ficar dolorida, roxa, porque assim, a grosso modo falando, quando o sangue não passa, ela necrosa. A necrose é uma podridão. Ela vai apodrecendo por dentro a musculatura, os vasos começam a secar, porque não tem oxigênio. E aí chega a esse ponto. Ela chegou a um ponto que a gente conseguiu reverter. Ela não precisou amputar a perna. Nossa, graças a Deus. Mas deu para reverter, tá? Mas você vê que uma tá pior e a outra lá na extremidade já tá escura também. Escura. E um vai passando para outra, né? Exatamente. Porque eu não tenho mais para onde correr aqui, vou Exatamente. tentar do outro Vai lado. entupindo tudo que tem pela frente. Uau. Coloca a próxima pra gente, Mi. Então, essa paciente foi uma paciente que tinha arritmia, tá? Apesar de ser tabagista, ela tinha uma arritmia e ela chegou pra gente com a mão dessa maneira, né? Tava dolorida, tava ficando roxa, tava ficando inchada, porque a mão fica inchada e os pés também ficam inchados. É um sinal que às vezes a gente também não liga, porque a gente acha que ficou inchado porque a veia não tá subindo com sangue, pode ter varizes e tal. Mas não, existe o inchaço, que é um inchaço da artéria, tá? E a gente não percebe. Estava inchada e aí nós fizemos um procedimento nela, vê que ali já tinha sido feito o procedimento, né? Nós entramos com o instrumento, né, por essa fossa, chegamos lá e retiramos os coágulos que tinham se formado no coração e ganharam o corpo dela e que estavam dando esse processo de dor, de cianose, né? Que é essa cor azulada a roxo. Mas assim, ela também correu a tempo, tá? Porque assim, se ela passasse mais de 24 horas, de repente a gente não conseguia mais salvar. Isso aí, doutor. Foram os trombos que nós tiramos de dentro dela. Eu fiquei impressionada, porque como algo tão fininho, né? Isso aí, é isso aí. Pode ficar desse jeito inchado mesmo. Isso aí. O trombo, ele nem sempre é uma bola, ele pode ser uma minhoca, né? E ele foi se formando ali, foi ficando, chegou uma hora que ele obstruiu tudo. E você vê que ele tem característica antiga, que é o mais roxo, e ele tem característica mais atual, mais jovem, que é o vermelho ali em cima, né? Mas são os trombos que estavam dentro dela, que foram retirados. E tratamento, a maioria das vezes cirurgia, doutor? Então, a maioria das vezes, quando o paciente chega dessa maneira, mudança do estilo de vida. Porque, de repente, a gente consegue reverter alguma coisa ou conter, tá? Mudança do estilo de vida, melhorar a alimentação, fazer atividade física, né? Quem fuma, parar de fumar, quem tem pressão alta, controlar a hipertensão, quem tem diabetes, fazer o controle correto. Quando há necessidade, a gente entra com medicamentos. Como é que são esses medicamentos? Vasodilatadores, para dilatar a artéria, para o sangue passar, e anticoagulantes, para a gente deixar o sangue mais fino, para ele fluir no espaço que ele tem e conseguir chegar onde ele tem que chegar.
Quando é um quadro mais avançado, aí a gente vê pelo exame de Doppler, que é uma ultrassonografia, ou por uma tomografia, né? É uma angiotomografia. E mais invasivo pode fazer um cateterismo de diagnóstico, tá? E aí existem duas formas de operar. Uma é colocar o stent, que é o dispositivo que massacra essa placa e abre o vaso para o sangue passar, mas quando é muito longo e a gente não consegue passar com o stent para fazer isso, aí tem que ser, a gente chama de cirurgia aberta. Você vai no início da onde tem a lesão, vê onde ela termina, e aí tem uma prótese que por dentro você faz uma ponte, literalmente. O sangue bate, faz a ponte e vai para o outro lado. Meu Deus. Doutor, tem uma perguntinha de Instagram, é isso? Coloca pra gente aqui. Da Ariane, boa tarde. Doutor, sinto da altura do joelho formigamento da perna e às vezes como se desse um esfriamento do local. O que pode ser? Obrigada, Ari. E aí, doutor? Então, pode ser realmente. Se ela tiver problema no joelho, pode ser uma síndrome compartimental que está prejudicando a artéria. Pode não ser uma síndrome compartimental, pode ser uma insuficiência arterial realmente, se ela tiver outras comorbidades. Mas pode ser o nervo, né? O ciático, que vem da coluna para a perna, e às vezes ela tem uma compressão lá em cima ou uma compressão no trajeto. Então é importante procurar o profissional, porque aí vai fazer a triagem, né? E às vezes pode ser os dois. Né? Fazer uma triagem e aí já começar o tratamento correto para saber qual é o diagnóstico certo, tá? Para começar já o tratamento ideal. É importante lembrar que as pessoas às vezes têm o conhecimento do nome do medicamento anticoagulante e do medicamento vasodilatador, e aí já vai lá e começa a fazer o medicamento vasodilatador. O medicamento vasodilatador é muito perigoso, tanto que nós profissionais entramos com ele ou quando a gente tenha o problema, a doença na mão, porque a dose ela tem que ser muito bem calculada, ou então quando o caso está muito grave, a gente fala assim, dá para salvar a vida, depois a gente vai regular isso e fica vigilante no paciente, porque ele vasodilata o corpo todo. E aí ele vasodilata aqui, ele vasodilata o coração, ele vai vasodilatar a perna ou o braço de onde a gente quer. Mas imagina que você tem uma obstrução cardíaca também nas coronárias e não sabe. Aí você vasodilata, aumenta o aporte de sangue, você pode chegar a uma angina, né, e sentir a dor no peito. E aí você piorar o seu quadro. Pare de fazer automedicação, minha gente. Exatamente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você sinta, você viu, né, doutor, foi uma coisa no dedo e comecei a sentir um formigamento no meu dedo. Vai procurar o médico. Doutor, fiquei sabendo que tem novidades para esse ano. Teremos várias novidades esse ano. Esse ano vai ser um ano abençoado de novidades, né, doutor? Isso, exatamente. A gente não pode jogar muito para vocês, mas pode dar um spoiler, né, doutor? Podemos dar um spoiler, né? Você de casa, né? Se você tiver algum problema que você já passou, alguma doença, que você começou com sintoma, teve uma dificuldade muito grande de encontrar, né, qual era o real diagnóstico, mas depois de uma peregrinação, de uma história de luta, de busca, você conseguiu. E por pior que fosse o diagnóstico, você ficou curado, aí você entra em contato para contar pra gente. É muito simples, tá? Sabe qual que é o número? É o nosso WhatsApp, é o 12 99605 7731. Então, ó, faz o seguinte, se você passou por alguma situação, conhece alguém, Isso né? aí. Tem alguma dúvida, manda mensagem pra gente, porque tem uma novidade aí, de repente o doutor pode te ajudar. A gente quer saber dessa história. Feliz ano novo pra você nós. também, Seja obrigado. abençoado, viu? Amém, para Amém. nós. Para todos nós. Vai ser maravilhoso. Obrigado. Obrigado Já a está você. sendo, doutor? Já está sendo. Verdade. Né? Isso aí. E você de casa aproveita, ó, 12 99605 7731. Um beijo para Obrigado. você.